Bom dia, pessoal. Estamos aqui para mais uma live que nos possibilita entender, a nos levar a compreender cada vez mais o que significa a ativar a nossa inteligência espiritual. Inteligência esta que é a inteligência sobre todas as demais e que nos harmoniza com o universo. Temos gratidão ao Senhor de estar cada vez mais nos aprofundando em saber como o lado espiritual que temos pode estar emergindo cada vez mais e mais. Não é à toa de que hoje nós estamos vivendo a era da intuição, a era onde a sua conexão com o Criador é chave para que você realmente busque aquilo tudo que você deseja. Bem, na live de hoje, eu, Jorge Penteado, mentor, e que procuro dar a você uma ajuda no sentido de você ter sentido na sua vida, na busca de um propósito, para que você se realize e cresça espiritualmente, e por decorrência ainda tem abundância, prosperidade na sua vida. Eu estou aqui trazendo o tema: você é 1/8 bilhões, mas é importante. Esse tema vem a mim porque todos que estão sobre a face da Terra estão nesta fração de 1/8 bilhões, mas muitos conseguem se destacar. E a pergunta é: por que você também não pode ser um deles? Fique com esta pergunta e vamos avançando. Na realidade, nós estamos perante uma oportunidade para que você tenha consciência de que, mesmo não sendo aparentemente muita coisa, você pode fazer a diferença. Afinal, você é a coroa da criação e precisa ter consciência plena disto. Você não pode deixar de compreender o seu papel no todo, porque ao saber o que significa ser humano com essência espiritual, pode ativar a sua inteligência espiritual, dando de fato sentido à sua vida, como disse ainda agora. De que maneira? Compreendendo qual é o seu propósito, que por sinal não é só seu, é de todo ser humano. O que modifica não é o propósito, são os objetivos, os caminhos que você usa para atingi-lo, como já falamos em outras lives. E este propósito nada mais é do que servir e servir cada vez mais, colaborando para a expansão do todo. Eu chamo atenção aqui para a palavra colaborando para a expansão do todo. Por quê? Fazemos parte do todo. E nós sabemos que para que a gente se expanda, assim como ele também é chamado de universo, nós precisamos estar harmonizado com ele. Então, colaborar significa aqui harmonizar, estar fazendo parte da expansão. Quanto mais servir, eu vou poder entrar no fluir da expansão deste universo. Você, de fato, pode usufruir de abundância em todas as áreas de sua vida. Basta estar neste fluir, no fluir harmonizado com o universo. Bem, ao descobrir, através da inteligência espiritual, que veio à luz pela ciência, após efetuar e analisar várias pesquisas, deduz-se que somos, em essência, espírito. Já várias vezes aqui tratei da nossa condição de trino, ou seja, nós somos um espírito, imagem e semelhança do Criador. E, neste momento, temos um corpo e uma mente para fazer a gestão deste conjunto.
uma mente que está conectada diretamente ao Criador, que nos passa no dia a dia os insights necessários para que a gente evolua, para que a gente cresça. E nós precisamos levar em consideração que, por sermos a coroa da criação, temos atributos únicos entre todos os seres do universo. Vejamos, imaginação é um atributo que só o ser humano, só o homem tem. Isso faz com que você crie a sua realidade. O que você imagina, você poderá fazer com que se concretize. Porque você é assim. Você é feito para ter a imaginação. Além da imaginação, você tem a razão, que é o raciocínio. Esta razão permite com que você desenvolva ideias, que você, juntamente com a imaginação, passe a ter pensamentos. Pensamentos estes que, se você os coloca no universo, atrairão para você tudo aquilo que está na mesma frequência de vibração em que você está pensando. Então, nós temos, através da imaginação e da razão, a busca de um pensamento. E este pensamento e esta razão pode se utilizar de outra coisa que só nós, seres humanos, temos, que é a memória, onde eu tenho gravado tudo, todas as experiências em que eu passei na minha vida. E estas experiências poderão me trazer à tona ideias sobre como resolver problemas que estão se repetindo ou que são próximos a outros que eu já tratei. Mas também pode trazer a você momentos edificantes, momentos em que você pode usar para levantar sua frequência vibracional toda vez que você tem tendência a tê-la mais baixa. Além da imaginação, da razão, da memória, nós temos a condição de focar as coisas, de ter vontade de fazer com que as coisas aconteçam. Os demais seres que estão aqui no universo, na nossa Terra, eles não têm essa possibilidade de focar. Isso faz com que você, de fato, concretize as coisas, passando a focar aquilo que você deseja. Bem, por outro lado, nós temos a possibilidade de ver por perspectivas diferenciadas. A possibilidade de tratar e escolher as melhores perspectivas para contornar situações adversas a que somos submetidos. Então, normalmente, como temos um problema, para buscar a solução, nós o olhamos de uma maneira, mas precisamos olhar por outras possibilidades para depois, pelo nosso próprio livre-arbítrio, escolher aquela que nos levará mais rápido à solução deste problema, a vencer as circunstâncias por qual estamos passando. E, finalmente, eu gostaria de dizer que nós temos um atributo que é a intuição, que não passa de ser o que o Criador nos envia para que possamos estar sempre nos desafiando e crescendo. Nós temos o Criador em nós e nós podemos, em conexão direta com Ele, estar explorando muito este atributo da intuição. Nós vivemos hoje numa era, a era da intuição, o que vai nos exigir cada vez mais com que esta conexão com o Criador se realize para cada um de nós, para que tenhamos sucesso, para que busquemos realmente o propósito, para que tenhamos também sentido em nossa vida. Bem,
Eu escolhi, na realidade, para exemplificar uma das diferenças que existem entre os homens que usam a inteligência espiritual com relação aos que não usam. E vou lançar mão disto para que vocês pensem na situação em que as empresas trabalham. E não se esqueça, empresas são aglomerados de homens. Empresas nada mais são do que vários indivíduos que teoricamente buscam os mesmos objetivos, buscam a mesma visão. Mas nós sabemos que poucas das empresas atuais de mercado estão conseguindo se manter, estão conseguindo crescer. Por quê? Porque há diferenças entre os indivíduos de uma empresa para outra. Não só a visão é diferente, mas no âmago da questão, no interior dos indivíduos, existem coisas que fazem essa diferença. E eu quero dar um exemplo aqui em que eu vou destacar uma das principais diferenças que você poderá passar a usar e que fará a você, não só como um empresário ou como executivo de uma empresa, mas também como indivíduo, a começar a mudar, a se transformar. Muito bem. Então, eu diria que durante alguns anos, como especialista em tecnologia da informação e comunicação, eu implementei grandes projetos de implantação de sistemas de billing. Sistemas de billing são sistemas de conta, de contabilização. São sistemas que as companhias telefônicas utilizam para fazer a tarifação. Fazer com que a conta telefônica chegue a você e você pague o justo pelo uso do serviço que ela prestou para você. E várias eram as circunstâncias em que o kernel, o coração do sistema que estava em implementação, vinha do exterior, tinham procedências externas ao país. Até porque o nosso país, ele está melhorando agora as condições de se desenvolver nessa área, diferentemente de países que estão no primeiro mundo e que já avançaram e têm as soluções. E é por isto que nós usamos este kernel, este coração da solução importada daqueles países e daqueles fornecedores mundiais que possuem as melhores soluções para que isto que nós desejamos aconteça. Ou seja, ter o sistema de billing, o sistema de contabilização das contas funcionando corretamente. Bem, muitos desses sistemas, quando estavam sendo implementados, eles necessitavam de modificações, porque as empresas que o contratavam tinham particularidades operacionais próprias. Não é assim que funciona? É. E chamam mais. Por que elas têm particularidades operacionais próprias? Pelo simples fato de que ela está olhando para o seu concorrente. E ela quer ter diferenciais de mercado. Ela quer ter a oportunidade de crescer mais com relação ao seu concorrente. Ela usa uma, digamos assim, relação externa à própria empresa como guia, enquanto que para os que usam da inteligência espiritual, jamais fariam isso. Estariam voltados ao seu interno e crescendo no seu interno, não gastando forças lateralmente com relação ao seu crescimento, observando o que tem no mercado e querendo pura e simplesmente superar ou, no máximo, passar um pouco do ser igual a este mesmo concorrente que está ali ao seu lado.
Então, mesmo sendo um sistema distribuído em todo o mundo, aqui no Brasil, eu vivi bastante isso e tenho muita experiência para passar para vocês. Estas particularidades, muitas vezes, ultrapassavam 50% do código do sistema contratado. Código, digamos assim, se usa muito hoje o termo algoritmo. É o coração realmente de como as coisas funcionam, de que maneira as coisas são medidas, controladas, elas são, enfim, gerenciadas. Então, o sistema vinha do exterior pronto para que você implementasse na sua empresa. Mas essas características, estas particularidades que nós encontrávamos nas empresas de telecomunicações do Brasil na época, elas faziam com que, além de trazer este kernel de fora, se mexesse neste kernel ou se colocasse sistemas complementares a este kernel para que estas particularidades fossem implementadas. Guarde este número, 50%. Por que guarde este número? Porque nos países desenvolvidos, este percentual estava girando no máximo em torno de 10%. Bem, você deve estar perguntando agora, onde chegaremos com esta conversa? Ora, é muito simples. A tecnologia, na tecnologia de informação e comunicações, evolui muito rápido. E os contratantes de tais sistemas tinham muitos custos com serviços de adaptação dos sistemas. Aqui no Brasil, como disse, em torno de 50%. E cada vez que uma nova tecnologia trazia novas facilidades aos consumidores e uma nova versão do sistema era disponibilizada, pare agora e pense. É muito diferente você adaptar, fazer correções em 10% daquilo que você tem do que em 50%, em 50% do que você tem. Mas a visão, a cegueira de muitos executivos trabalhavam sempre olhando o concorrente, querendo superar o concorrente e não olhando para o interior da empresa e querendo fazer com que ela deslanchasse, com que ela crescesse cada vez mais. É aí que eu estou chamando a atenção entre o que significa colaborar e o que significa competir. Nós somos seres, indivíduos colaborativos. Nós não estamos aqui para competir com ninguém, apenas conosco mesmo, mas com o objetivo de estar crescendo, de poder medir o nosso crescimento, de poder nos fortalecer perante nós mesmos e não com relação ao mercado. O mercado, ele existe e, pelo motivo de que nós, durante muitos anos, fomos medidos através do nosso intelecto, através de nosso raciocínio, ainda trazemos até hoje esta competição em nossa mente. Eu não tinha o lado emocional sendo utilizado, muito menos o espiritual. Mas o espiritual deixa claro hoje, nós fazemos parte de um todo. E nós, para nos expandirmos como esse todo, com o universo, como eu digo sempre para vocês, precisamos estar harmonizados com este todo. E esta harmonia vem exatamente da colaboração entre as partes como todo. Não é você olhar apenas para ter resultados parciais, temporários, porque de um jeito ou de outro, se você olha para o seu competidor e ele olha para você e vocês ficam desenvolvendo coisas e mais coisas para vencer o outro, você deixa realmente de ver e trazer inovações,
de utilizar da intuição para que vocês façam um crescimento interno da empresa no mercado. Bom, espero que vocês tenham entendido isto bem até aqui. Tudo que você gerou de particularidade ao redor daquele sistema em que você mexeu 50%, quando você tem a antiga versão sendo trocada por uma versão atual, você vai ter que refazer, você vai ter que adaptar. Imagine o tempo perdido. Para que vocês tenham uma ideia, a implementação de um sistema de billing dentro de uma operadora de telecomunicações leva entre 1 ano a 2 anos. Quando você mal está terminando de implementá-lo corretamente, a nova versão está disponibilizada. E você faz o quê? Recomeça? Bom, isto, em custos, geravam contratos de serviços de milhões de dólares. Bem, o que a inteligência espiritual tem a ver com tudo isto? Tem o seguinte: o ser humano, como disse, é um ser colaborativo. E neste caso, a grande maioria das necessidades de implementação eram para dificultar o avanço de seus competidores. Isto significa influenciar no fluxo natural de crescimento, na expansibilidade do universo. Você não vê o todo, você vê o seu lado. E você quer ser melhor do que o seu lado. Em suma, você está olhando para o seu umbigo, para as suas necessidades. E isso vai fazendo cada vez mais que as empresas fiquem para trás com este tipo de pensamento, ao ponto de que você precisa então remodelar tudo e começar a trabalhar do zero. Foi quando nós começamos a ter aqui no país a entrada de muitas empresas estrangeiras, como Telefônica da Espanha, como a Vivo de Portugal e assim por diante. Por quê? Porque tinham uma filosofia diferente, totalmente diferente na implementação das coisas do que nós tínhamos. Bem, com essa realidade, nós íamos nos afastando cada vez mais do que as versões que estavam disponibilizadas e que eu poderia ter uma maior colaboração para o meu crescimento. Isso fez com que realmente provocasse uma mudança bastante importante no mercado de trabalho do TIC com relação às operadoras de telefone. Então, tenha em mente, a inteligência espiritual abre a sua mente no sentido de colaborar com tudo que está em expansão. No caso de nosso exemplo, trabalhou contra, e desta maneira foram ficando obsoletas. E para acompanharmos uma realidade mundial, nós necessitamos estar abertos como colaboradores em todos estes processos. E nossa responsabilidade é cada vez maior quanto mais alto na hierarquia de comando de uma empresa você se encontra. Você não tem como o homem máximo da empresa onde recorrer. A decisão, a tomada de decisão é sua. Nós precisamos olhar para o todo e mantê-lo fluindo de maneira harmoniosa com o mesmo. Assim como dei este exemplo nesta área, muitas outras, como a área de saúde, como a área de segurança, a área do comércio, enfim, padecem de retardo de crescimento porque olham apenas para as suas necessidades e para os concorrentes, ignorando o seu bem maior. O seu bem maior é a real necessidade de seus clientes. Se você é executivo de alto escalão de uma empresa e realmente olha a quem você serve e não para com quem você está concorrendo,
e passa a servir cada vez melhor este seu cliente, você criará um fluxo de energia positiva na empresa. E com isto, os seus resultados passam a ser cada vez maiores e melhores. A inteligência espiritual te traz a visão do todo, deixando para trás interesses pessoais, que geralmente levam você a transgredir leis universais. Basta olhar para ver como está o nosso meio ambiente, totalmente caótico. Isto porque as pessoas não sabem que possuem o Criador conectado a elas o tempo todo, porque não sabem quem são, e muito menos porque estão aqui. Ficarei muito satisfeito se vocês que me ouvem compreenderem que todos nós temos um propósito. E este propósito, como digo, é servir e servir cada vez mais em prol do todo. A inteligência espiritual, portanto, nos leva a sermos colaborativos. Chamo a atenção disso. Nós estamos nessa era em que precisamos deixar para trás coisas que eram válidas no passado, onde eu não tinha a visão da inteligência espiritual, e sim de outras inteligências que, por si só, não fazem com que você entenda o que significa pertencer ao todo, o que significa ser holístico. Bem, isto vale também para o indivíduo. Eu usei o exemplo da empresa para facilitar a sua compreensão, para que você entendesse o que significa competir. Mas isto é válido na sua individualidade. Você não deve competir, você tem que colaborar. Você não tem que ter inveja do que o seu vizinho tem, ou do que o outro está ao seu lado tem, ou querer superá-lo. Você tem que querer superar a você mesmo, buscar a excelência dentro de você, cada vez mais. Isso fará com que você seja admirado e procurado para que colabore, não compita com as pessoas que estão ao seu lado. Porque você, para fluir, para crescer, precisa passar o que você sabe para todos que te rodeiam. Você precisa, então, colaborar. Então, deixo claro, isto não é válido só para empresas. Empresas nada mais são do que aglomerados de pessoas. Isto é válido para o indivíduo. E o indivíduo é que tem que se preocupar em buscar a inteligência espiritual e ativá-la no seu interior. Mesmo assim, uma das maiores objeções que estamos enfrentando hoje está na cegueira de executivos que buscam competir para alcançar melhores resultados. Estes resultados obtidos em que você considera a competição sempre são passageiros e são limitados, porque enquanto você se preocupa com o seu lado, aquele concorrente que está ao seu lado, talvez ele esteja se preocupando em crescer no interno. E quando você chegar próximo dele, ele dê um passo bem mais à frente de onde você se encontra. Por isso que eu digo que são passageiros. Precisamos sair disto e olhar para os que nos cercam e amá-los, colaborar cada vez mais para este todo ao qual nós somos parte. E não podemos esquecer, fomos criados e nós fomos criados para fazer algo. E este algo você vai encontrar a partir do momento que dê sentido à sua vida e exerça o propósito para o qual você foi criado. Inicie isto reconhecendo, respeitando o seu Criador. Ele é o seu Pai espiritual. E lembre-se, qual é a sua essência? A sua essência é espiritual. Porque nós não sabíamos, até pouquíssimo tempo atrás, como ativar a inteligência espiritual,
sequer nós trabalhávamos no âmbito em que ela se encontra. Apenas trabalhamos durante século em cima do intelectual e depois, uns 15 anos, acrescentando sobre ele toda uma preocupação que nos aflorou através da inteligência emocional. Mas agora nós temos a visão da inteligência sobre as inteligências, porque elas por si só, elas não chegam em harmonia, porque elas são únicas e estão limitadas a trabalhar a intelectual dentro da razão e a emocional dentro da emoção. E como isso pode realmente ser harmonizados? Através da inteligência espiritual, que é o que eu ofereço a vocês. É o uso dela na prática. É com isto que você poderá, então, ser uma pessoa diferenciada, apesar de ser apenas 1 em 8 bilhões. Vejamos mais um pouco o seguinte. Toda vez que você precisar de um insight, precisar de sabedoria, você precisa saber como ter e ver as intuições, ver os insights que chegam a você. E você só conseguirá fazer isso se você de fato tiver a consciência plena de que a sua essência é espiritual e que você precisa estar plenamente conectado com o Criador. Ele está em você à sua disposição. Você precisa ativar isso. Você precisa saber como pedir a Ele, pois Ele sempre te dará os insights necessários para que você avance para um crescimento com relação a você mesmo. Pense bem nisso. Esqueça a competição e tente fazer cada vez melhor. Isto é que é o diferencial que fará com que você possa, de fato, crescer e crescer muito. Eu chamo a atenção aqui como um atleta olímpico vence as suas competições. Se nós olharmos para Phelps, que teve uma quantidade muito alta de medalhas de ouro, ele nunca olhou para o lado, ele sempre olhou no seu interior. Eu fiz isto e ganhei o ouro, mas não sei se isso vai ser o suficiente para a próxima Olimpíada. Então eu vou continuar buscando a excelência para vencer a mim mesmo, para vencer aquela marca que eu consegui e que me deu o ouro na Olimpíada passada. É assim que funciona. Preste bem atenção nisto. Estamos, como disse, na era da intuição e não podemos ignorar a inteligência espiritual, mas precisamos buscar compreendê-la. Então, precisamos buscar dar sentido à vida. Através dela, ela te propicia a aproximação ao seu propósito cada vez mais, que é de servir e servir, crescente no servir, mantendo um fluxo de vida que seguramente fará com que você cresça de maneira constante e progressiva, e mais ainda, harmonizada com o universo, harmonizada com o todo. Nossa busca é do absoluto e sabemos que nesta existência precisamos chegar o mais perto possível do absoluto, da nossa essência. Por que o mais perto possível? Porque nós ainda temos um corpo e nós buscamos gerenciar essa nossa condição de trino através de nossa mente. Então, nós não chegaremos ao absoluto, mas poderemos chegar muito próximo, poderemos crescer muito. E é este caminho em que eu traço objetivos para estar cada vez mais próximo do propósito, é que me propiciará crescer
como tenho dito aqui, e crescer cada vez mais e mais. Isso não é só válido para o propósito, isto é válido também para que você cresça em abundância, em prosperidade na sua vida. Porque a partir do momento que você está fluindo, você está indo com o universo. O universo não tem limites, o universo é infinito. O recurso que você necessitar, você pede que ele lhe será dado. Isto está claro, inclusive nas Escrituras Sagradas. Você, através de seu pensamento, atrai o que você quer na sua vida. E você precisa, então, usar da sua espiritualidade para que isto tudo aconteça na sua vida. Bem, você poderá então ter uma visão holística, desde que passe a se preocupar em ativar, a compreender cada vez mais o que significa ser holístico, o que significa usar a sua inteligência espiritual. Bom, vou finalizar afirmando que toda a riqueza do mundo encontra-se na mão de poucas pessoas. É isso mesmo. Estima-se menos de 2% da população mundial. Isto é, 160 milhões de pessoas. Pode parecer muito, mas é menos do que a população do nosso país. Menor do que esta população, em praticamente 25%, um pouquinho menos. Mas o que acontece? Fica constatado que as pessoas que detêm estas riquezas, são pessoas que se preocupam com o todo o tempo inteiro. Não está no momento de você buscar ativar sua inteligência espiritual? Não está no momento de querer participar deste grupo de pessoas? Lembro a você que pensa, atributo dado pelo Criador a você. Não é mais fácil encontrar emprego nos altos escalões das empresas? Ou empreendendo de forma direta? Com certeza sim. Porque os que não pensam vão para o operacional, vão para a base da pirâmide empresarial. Não pensam, simplesmente usam do conhecimento que têm e passam uma vida marcando passo ali no chão de uma fábrica. Mas você precisa estar usando da sua inteligência espiritual para que você tenha a harmonização com as demais inteligências. E eu te convido a ser alguém que queira fazer a diferença no mundo. Qualquer um pode. Nós não temos aí em torno de 160 milhões de pessoas que estão com 98% do que tem, claro, visto, concretizado no mundo. Existe muito mais a concretizar. Eles têm o que concretizaram. E para que eu cresça, para que eu entre neste grupo e aumente este percentual, quando eu falo eu, você, qualquer um, eu preciso, na realidade, estar me dedicando a fazer isso, querendo ser melhor. É com isso que eu vou fazer com que, de fato, mesmo sendo 1 sobre 8 bilhões de pessoas, eu poderei estar fazendo a diferença. Isso está ao alcance de qualquer um. É por isso que você vê que muitas das pessoas que têm sucesso hoje com relação a estarem administrando, veja bem o termo que eu estou usando, administrando fortunas em prol do todo, elas se mantêm com isso ao administrar, fazer com que haja fluxo disso tudo, cada vez mais um crescimento, cada vez mais uma espiritualidade sendo colocado, digamos assim, a todos, a visão de todos. Bem,
Eu encerro aqui hoje com vocês e quero deixar claro que o importante é que se você não der sentido à sua vida, se você não tiver a clareza do propósito que é para todos os seres humanos, se você não souber como definir objetivos para se direcionar ao sentido do seu propósito, fica difícil para que você realmente tenha uma vida que vale a pena. Então eu estou convidando a você, passe a pensar e com isto dê sentido à sua vida e vamos juntos crescer. Eu estou à disposição de vocês, eu tenho um programa onde você pode ativar a sua inteligência espiritual na prática. São apenas 12 passos. Você precisa conhecê-los. E de quando em vez, eu estou formando turmas para que possam estar conhecendo este processo, esses 12 passos. E falo para vocês, já transformou a minha vida em muito, porque continuo aplicando. E de muitos outros que comigo tiveram conhecimento de como buscar dar sentido à vida. Nos vemos então daqui mais um dia, novamente às 6h53 da manhã. Horário este que é excelente, a mente ainda está bem limpa e você pode usá-la para compreender melhor o que está sendo dito.